Bom dia, tô aqui para apresentar o trabalho de circuitos lógicos, de fazer a calculadora, usando 7 bits aqui, tanto para o A quanto para o B. Eu fiz uns botões aqui para poder alterar o sinal, cada um que seria tudo que está em zero é um número positivo, tudo que está em um seria negativo, tanto em sinal, que eu posso deixar aqui no próprio número negativo, quanto na operação. Para poder acender, eu só basicamente trouxe o sinal, se for negativo, trazer para cá, para cada bit for iluminar o display mesmo. E aqui eu fiz uma porta-note para justamente, tipo, quando for um não ativar as coisas que formariam mais, quando for zero ativar as coisas que formariam mais aqui. E além disso, eu fiz para cada número, cada bit, né, você conseguir ativar aqui e aparecer no display, e depois realizar a operação direitinho, então, aí funciona. Usar as operações aqui, exemplo, que tinha passado, menos um mais A, e que eu posso fazer menos um e mais A dá 9. Se eu inverter, fazer o contrário, um mais menos A dá menos 0,9. Aqui, deixa eu ver as outras, tem menos 2 menos B, menos 2 menos B positivo. Então eu posso fazer aqui também essa operação de subtração. Menos 2 menos positivo de menos B dá menos D. Tipo, todas as outras operações saem funcionando direitinho, não tem nenhum problema. E caso passe do possível, aparece overflow aqui, invertendo o sinal e tudo. Então, tipo, se for dar 3F menos um, já chega até no menos 40, mas se passar do menos 40, aqui já ocorre o overflow. Como que eu fiz tudo isso? Eu fiz primeira coisa, para o display dos números, eu divido o número que eu botar de input aqui em 2, que aqui fica mais fácil que eu juntei todos eles com o distribuidor. Aí puxei para o ar, depois eu, tipo, destransformo o número inteiro dos 7 bits em 2 displays separados, que cada display eu linko, tipo, os 4 primeiros bits, que é justamente porque é hexadecimal 4 bits, para a unidade, e depois os outros 4 bits, e dos outros 3 bits e mais um zero, porque é zero, não tem muito o que fazer, para parte decimal. E repito a mesma coisa para o B também. Depois eu fiz ele pegar esse A e esse B, e se o sinal for negativo, passar por um componente de 2, que ocorre aqui. O que esse componente de 2 faz? Ele pega o número inteiro aqui, e ele vai transformar, se o sinal for negativo, ou seja, se for para inverter, ele vai passar por um XOR, justamente para inverter, né, se for um vai dar ó, se for um e um vai dar zero, se for zero e um vai dar um, então ele inverte ou não inverte, dependendo do que acontecer. E depois eu faço ele passar por um meio somador, e uma sequência de meios somadores para somar cada um, porque com componente de 2 você precisa somar um depois em tudo, e se for ter transporte vai somando em cada casa. Então aqui, por exemplo, ele pode entrar, esse ainda aqui é de invertida já. Aí o B4, o quarto bit de invertido, e se vai ter componente 2 ou não. Então o bit zero aqui, ele já está invertido, e aí ele vai somar por se tiver um componente 2 ou não. Se não tiver o componente 2 ele não vai somar por nada, mas se for para ter o componente 2 ele vai justamente inverter. Então aqui ele vai inverter e vai seguir se for precisar invertendo. Por exemplo, se for 000, todos eles vai continuar com o componente 2 passando, o transporte passando, até chegar no final, que aí não precisa passar mais nada, porque zero menos zero dá a mesma coisa que zero. Então nesse final daqui eu acabo não precisando ligar com nada. Mas transforma cada um dos bits aqui no inverso dele. Então, por exemplo, se eu colocar 001, a saída vai sair 1, que é o componente 2 de 0000001. Então, a mesma coisa vai inverter tudo. Eu acabei agora que eu percebi que eu botei B em vez de é bit, né, B de bit.
E aqui só para mostrar o funcionamento também do meio somador que eu usei aqui, eu acabei fazendo também meio somador, cadê? Aqui. Eu acabei fazendo somador, meio subtrator e subtrator, que nem precisou, que só precisei desses 2 aqui depois, mas o meio somador funcionando dependendo do que tiver, vai ter a saída. Basicamente eu fiz por mapa de Carnot para poder identificar e tal, de o que acontece se for isso aqui vai ser mais um dá zero e vai passar um para pra saída. É a mesma coisa se tipo zero mais um vai dar um e não vai ter nada de saída e tal. Então, tipo, funciona meio a somadora aqui direitinho. E eu não vou mostrar o somador, meio subtrator e subtrator, que eu, tipo, acabei nem precisando, mesmo tendo feito. Tipo, aqui tá funcionando também perfeitamente, cada um deles. Mas aí ele basicamente, como aqui eu não preciso somar com mais nada, só com o transporte, eu só preciso usar o meu somador, não preciso usar o somador completo. Mas aí eu faço tanto a mesma coisa para o B, que é o segundo número, aqui, quanto para o A, que eu faço aqui embaixo. Aí depois de já ter invertido pelo complemento de 2, eu divido o B, porque por enquanto, até aqui, o B e o A, no caso, tá sendo considerado os 7 os 7 bits todos juntos. Agora eu divido para cada um dos 7 bits funcionar separadamente. E eu faço eles primeiro para o meio somador, o meio somador subtrator, na verdade, pra, dependendo da operação, ocorrer a operação aqui dentro e sair o número de cada um dos bits sem o complemento de 2, que pode ser negativo ou positivo o número. Então o SC aqui justamente para ser o resultado, o bit do resultado sem complemento de 2. Aí fazendo cada um desses daqui, e depois usando transporte aqui, justamente porque tem um transporte depois do meio, né. Pode ter o transporte, no caso. Então depois repetindo cada um desses daqui, até no final que tem uma verificação de overflow, que é justamente se o transporte do primeiro, do último e do penúltimo forem diferentes, ocorre um overflow. Mas aqui para mostrar o funcionamento do meio somador e subtrator, eu basicamente fiz por mapa de Carnot mesmo. Que eu não eu vou admitir, eu tive meio dificuldade de conseguir fazer o somador e subtrator, completo aqui. Então eu tive que procurar no Eduardo Capuano. Aí eu vi mais ou menos como faz pelo mapa de Carnot mesmo, refiz aqui. Tô com o mapa de Carnot aqui inclusive no caderno, mas aí eu refiz todo o mapa de Carnot para meio somador e subtrator, que acaba sendo muito mais simples. Aí eu faço um para o transporte e saída, que é aqui, que dava um short A e um short B, ou um short A e B no caso, que é A A barra B e ou A barra B ou AB barra. Então eu fiz isso daqui e no transporte deu AB barra M e A barra BM. Então não, ou no caso. Então eu fiz um passei basicamente do que eu tinha feito aqui para o circuito do meio, e o somador subtrator a mesma coisa, basicamente. Eu fiz um mapa de Carnot, só que é muito mais complexo, que tem 4 coisas em vez de só 3 aqui. Então deu um trabalhinho, mas saiu. É que ele vai justamente fazer o somador subtrator e tal de tudo, overflow, e depois ele vai pegar cada um dos bits e se o número for negativo, se o número der negativo, se o último bit, o MSB, for 1, ele vai ter que ele vai inverter pelo complemento de 2 para dividir nos bits finais, que aí todos os bits finais depois eu só passei eles para cada um, para o resultado das unidades e o resultado das dezenas, para passar para aqui. Por exemplo, deixa eu tirar de overflow. Aqui vai ser um número negativo, que é menos 3F menos zero. É zero. Então o que é que vai acontecer? Como isso daqui tá dando um, então ele vai inverter tudo aqui, porque que é a mesma coisa que eu tinha mostrado aqui antes. O print 2 ele inverte se esse sinal daqui for um. Então é isso basicamente, tudo funcionando aqui. Fiquei orgulhoso que saiu até bem simples, não precisei escrever tanta coisa, eu acho que organizou muito usar o distribuidor, ou na maior parte do tempo, tipo, pegando tudo aqui e tal. Então acabou não tendo tantos fios, eu achei que ficou bem organizadinho, a parte de A aqui
superior esquerdo, B no superior direito e tal. E é isso, tu fiquei orgulhoso do que saiu aqui. Funcionando aqui -40 já até -40 porque compreendi 2 é justamente para funcionar um a mais para o negativo do que para o positivo. É isso. Obrigado.